influência da cultura dos Estados Unidos é evidente em diversos países do mundo. No Brasil não é diferente. Um exemplo disso é o Halloween, o maior feriado não cristão dos Estados Unidos, que vem cada vez mais se popularizando por aqui. Ou também a Black Friday, a última sexta-feira de novembro, marcada por grandes descontos em várias lojas e que já acontece aqui no Brasil desde 2010. Essa importação cultural causa impactos diretos no comportamento dos brasileiros. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Aline Hedlund. Oi, Aline. Oi, Lise. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos com dois convidados aqui no programa, o professor de língua inglesa, Carlos Duran. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, boa tarde. O Carlos morou um tempo nos Estados Unidos, a gente convidou para ele contar as experiências dele por lá. E também o Guilherme Genésio, que é diretor da escola de inglês Get It. Bem-vindo também. Boa tarde, Lisa. Obrigado pelo convite. Bom, gente, vamos tentar entender um pouco dessa paixão, né, que os brasileiros têm pela cultura norte-americana, dos Estados Unidos especificamente. E é uma cultura realmente muito presente no Brasil. A gente tem várias palavras que foram americanizadas, e, enfim, vários termos incorporados na nossa língua, datas festivas. Já falei do Halloween, falei do Black Friday. Agora, sim, Carlos, por que você acha que o brasileiro ama tanto a cultura dos Estados Unidos? Eu acho que um dos motivos talvez é a vontade de ser americano, né, que muitos brasileiros têm. Uau! Mas se for ver o nosso passado, quando a gente era criança, a gente já assistia coisas dos Estados Unidos, os filmes são dos Estados Unidos, a Disney é muito presente na cultura das crianças aqui. Eu acho que isso torna, assim, mais a proximidade e a vontade de querer estar nessa cultura, né? Foi o teu caso? Como é que você foi parar nos Estados Unidos? Eu fui parar lá mais por oportunidade de poder fazer o intercâmbio, mas eu tenho parentes lá, né? Mas, assim, eu acho que muito dessa minha influência de querer ir pro local também foi desse meu passado, assim, crescer. Você tinha uma vontade, assim, íntima de querer ir lá ver como é que era, as coisas eram por lá, né? Sim. Tinha um pouco isso. Um exemplo dessa cultura é a festa do Halloween, que é comemorada no dia 31 de outubro e veio se tornando popular aqui no Brasil há pouco tempo. E no mesmo dia, aqui no Brasil, acontece o Dia do Saci, que é uma figura folclórica criada aqui mesmo, mas pouca gente conhece essa data, né? Com esse exemplo, vocês concordam, vocês dois, que é um esquecimento da nossa cultura comparado à cultura americana? Na verdade é que, como tu falou antes, né, Lisa, todo brasileiro meio que nasce com esse sonho de ser americano, pelo que o Carlos falou em relação, desde criança tu já vê os desenhos da Disney e tal. E aqui no Brasil a gente não alimenta essa cultura do Saci, não é alimentado. O ministro da cultura, por exemplo, ninguém sabe quem é, né? A gente não alimenta isso. E nos Estados Unidos é bem diferente. Até nesse caso, assim, a gente quer ser americano, não só nós, eu acho que todos os países subdesenvolvidos do mundo que se espelham nos Estados Unidos, não só o Brasil. Porque lá tu vê que tudo funciona e eles levam, digamos que nem tu falou, o Saci aqui. Ninguém sabe porque a gente não... Né? Não é da nossa cultura, assim, a gente não... É da nossa cultura, só que a gente não alimenta isso. E nos Estados Unidos é bem diferente, né? Lá eles levam bem a sério mesmo tudo e o povo americano vive isso de verdade. É uma pena, porque é óbvio que, como todos os países, os Estados Unidos também têm problemas internos e várias situações a serem superadas, mas eles conseguem transmitir essa imagem, né, de que é um país que tem coisas interessantes e que as pessoas, de uma certa maneira, perseguem, né? Agora, o que você sentiu, Carlos, quando você chegou lá e se deparou? Onde você ficou lá nos Estados Unidos? Então, eu morei durante 4 meses no estado de Utah, que ele é perto de Las Vegas, né, Nevada, na cidade de Park City. Como é lá, né? Porque uma coisa é esse imaginário que a gente carrega da Disney e de tudo mais, desde quando a gente é criança. E quando chega lá, quais foram as suas percepções logo na chegada? Sim, bom, acho que é interessante começar falando como que é a cidade que eu morei. Eu morei numa cidade relativamente pequena, não, muito pequena, são em torno de 8 mil habitantes, alguma coisa assim. Ela é uma cidade turística, então ela é muito parecida com Balneário Camboriú, por exemplo, aqui da região, que na época de inverno, que foi quando eu fui lá, a temporada de esqui
E resorts, assim, é muito badalada e é muito cara. É uma cidade muito VIP. Então, é interessante saber isso. Mas Então, vai gente de outros lugares do mundo também ou mais turismo local dos Estados Unidos? Gente de todos os lugares do mundo. Por exemplo, eu encontrei diversos brasileiros lá. Alguns brasileiros famosos que estavam lá no mesmo tempo que eu estava lá era, por exemplo, o Gugu Liberato. Olha. Acho que a Xuxa também estava, não vou lembrar, mas teve essa galerinha. Justin E Bieber aí também, né, Carlos? Lá ele acontece alguns eventos nesse final de ano. Por exemplo, o Sundance Film Festival, que é o festival de cinema alternativo mais famoso dos Estados Unidos, onde milhares de atores famosos e artistas estavam lá. Então, provavelmente qualquer artista que você citar nesse momento, ele provavelmente estava lá. Tá, e assim, mas só para a gente tentar resgatar aquela pergunta, né? Como é que foi o teu impacto? Você chegou lá e deu de cara, então, com os costumes dos estadunidenses e o que mais te chamou a atenção nessa chegada? Eu acho que o que mais me chamou a atenção é a alimentação deles, né? Não dá para deixar de lado. A gente acha que a gente come mal aqui no Brasil e é muito pelo contrário, assim. O que a gente come de porcaria aqui é a comida diária deles. É bem gritante isso. Então, a história do fast food nessa linha que você está colocando? É pior do que a gente imagina. Uau! Na realidade, sim. E uma outra coisa que me surpreendeu positivamente é como os serviços públicos funcionam lá. Por exemplo, o ônibus, ele chega no horário que ele tem que chegar, sai no horário que ele tem que sair. Os bancos, eles funcionam extremamente bem. Então, eu acho que é isso, assim. Outro exemplo é a Black Friday, que em 2010 foi adotada pelo Brasil. Essa americanização pode se considerar uma busca exagerada de igualdade cultural com os Estados Unidos? Eu acho que talvez sim. Na realidade, eu penso que isso é mais uma oportunidade de venda aqui para os lojistas do Brasil. A gente sabe que a Black Friday é um termo muito forte lá e a gente quer trazer esse significado para cá, mas não chega nem perto, não se compara, não existe comparação. Infelizmente, o Brasil ele ainda está um pouco atrás nesse quesito. Mas você viveu uma Black Friday lá? Eu cheguei logo após a Black Friday. Deu para pegar ainda os descontos? Não cheguei a pegar descontos, mas... Mas percebeu a movimentação? Deu para sentir o que tinha acontecido ali? Sim, é loucura mesmo. Tipo, as pessoas deixam de viver por um dia para ir comprar o que elas querem, porque lá elas sabem que vão estar muito mais barato, sim. Muito mais barato. E quando a gente vê filme americano, série americana, a gente vê quando é Black Friday, né? Nossa, é realmente assim uma loucura, né? O dia que o pessoal tira, nem o caso tira para aquilo. E aqui no Brasil, quando ela foi implementada, nossa, foi uma Black Fraud, né? Porque pelo amor, né? O pessoal aumentava o valor, aumentava consideravelmente o valor. Antes do período, né? Exatamente. E assim, acho que nos primeiros anos ali o povo brasileiro um pouco inocente talvez caía muito nessa, né? Eles realmente vendiam muito pelo quase o mesmo valor, né? Então acho que essa tentativa ainda não, até uma questão, né, de meio que honestidade assim, né? Porque se é para fazer, dá o desconto de verdade, né? A Lisa mas você não vê concorda? que bacana você colocar isso, mas mesmo assim, olha o apelo que ainda permanece, né? Quer dizer, só porque é Black Friday, uma coisa que soa importada dos Estados Unidos, parece que vai ser bom, né? É uma cultura em cima do termo. Como é que pode, né? Mais pela questão do desconto, né? Atrai muito pessoal, né? Mas não Atrai era muito. De verdade, como você mesmo Sim, colocou aqui no Brasil. Não, né? mas mesmo assim atrai mesmo assim, muito porque tem esse apelo de com ser certeza. uma coisa que vem dos Estados Unidos, né? Então a gente tem esse apego mesmo, né? Pela cultura deles lá, né? Na opinião de vocês, assim, por que os elementos da cultura norte-americana, elas são tão atraentes para o brasileiro? Eu acho que pela talvez ser tão perto, né? A Norte América ainda é América, né? A gente ainda se sente um pouco parecido com eles, distante do mundo, porque quando a gente pensa em Europa, a gente tem que pensar em cruzar o mar e toda essa... Né? Mas eu acho que os Estados Unidos ainda assim a gente se espelha muito, a gente teve algumas conexões com eles, assim. Então, eu acredito que é um pouco de todo mundo, assim, né? Tanto o discurso popular de pessoas, vou fugir para os Estados Unidos, assim, trabalhar ilegal, as coisas assim. Pois é, tem todo esse fetiche ainda, né? Quer falar? E além da questão da proximidade, eu acho também, como eu falei anteriormente, porque eles realmente vivem isso, né?
digamos, lá tem o esporte agora que está muito conhecido aqui no Brasil, é o futebol americano, né? Aí tem a final, nossa, é um evento, assim, que para o país, né? Daí o Halloween também, outro exemplo. Nossa, Claro. para o país, assim, de ação de graça, ações de Com graça. certeza. Nossa, eles realmente vivem aquilo e meio que passa, acho que, uma certa inveja para nós, assim, que não, A gente não damos também valor, quer. né, para nada, assim, Agora, questão cultural. com certeza. Carlos, quais foram as principais diferenças culturais, né? O que você percebeu que você tinha que fazer diferente porque não era o jeito que você estava acostumado a fazer no Brasil? Bom, acho que primeiro eu vou começar falando um pouco pejorativamente do Brasil. Uma coisa que a gente está muito acostumado, ainda mais aqui, que é uma região que é meio praieira, que a gente é mais descontraído, não se pode beber na rua lá. Não se pode beber na rua, é crime, você pode ir preso por causa disso. Por isso, aqueles saquinhos que o pessoal... Mas nem aquilo pode de verdade, né? Dependendo do lugar, realmente não pode, assim. Acho que o único lugar dos Estados Unidos que tu pode fazer isso é em Las Vegas mesmo, mas Las Vegas é uma loucura. Então, mas... eu acho que... Quer dizer, você falou pejorativamente, Sim. significa que você está fazendo uma crítica ao Brasil, né? Exato. Também devia acontecer assim aqui. Não acho que deva acontecer assim, mas é que quando a gente vai para esse lugar, a gente acha ruim. E uma coisa que não necessariamente é ruim. E tem um respeito, né, a essas regras total, né? Sim, existe. E assim, né, essa questão de beber na rua, que ele só deixar um contraponto aqui, que não é só nos Estados Unidos, né, na Europa também, é só aqui na América do Sul que realmente a gente pode beber na rua, né? No Chile não pode. Então, já tá começando, né? Então é mais por esse ponto, né? Acho que a gente tem que se acostumar melhor, talvez. Claro, né? talvez a gente realmente esteja vivendo esse momento de cultura Sim. global e várias A gente até coisas. deveria adotar isso, porque um exemplo mesmo é a virada do ano. O pessoal vai pra praia, tipo, deixa um monte de lixo. Sujeira. E não se conscientizam do que eles estão fazendo. Sim, mas outra coisa também que é interessante, a cultura do brasileiro ser um povo muito de toque, ele também afeta um pouco a relação que você vai se comunicar com as pessoas. Por exemplo, eu ia conversar com alguns americanos, você não dá a mão para a pessoa, você não cumprimenta. A gente vai cumprimentar assim, tipo... Nem dá a mão. Não. Imagina encostar para dar um abracinho, nada disso. Não, tipo, se tu queres dar um beijo no rosto da pessoa, a pessoa vai ficar ofendidíssima. Assim, então, Olha só. Por Ainda exemplo, mais numa cidade pequena, como você está dizendo sim, que estava, né? Eu ganhei um presente uma vez de uma moça que trabalhava no mesmo hotel que eu, uma americana. E daí ela falou, não, vou te dar um abraço pra agradecer. Eu já achei estranho e tal. E tipo, foi, eu acho que o abraço mais estranho que eu já dei na minha vida. Mas por quê? Porque tinha uma distância, assim, né? Você abraça longe. Eu fiquei, tipo, não é assim no Brasil. Esse relato é interessante, hein? Bacana. Então, as próprias relações pessoais, né? Sim. São diferentes. É uma cultura que tem outra forma de se relacionar com as pessoas, né? Bacana. A gente faz um intervalo, daqui a pouco a gente vai falar de Halloween, que eu acho tudo a ver, a gente está próximo aqui e vamos conhecer um pouco mais, então, dessa cultura dos Estados Unidos, que com certeza já faz parte, muito dela já faz parte da nossa vida também, depois do intervalo. Estamos de volta no Viva Voz e hoje estamos recebendo o professor de língua inglesa Carlos Duran e o Guilherme Genésio, que é diretor da escola de inglês Gerrit. Então, fala um pouquinho do Halloween, que a gente está chegando perto e tem vários eventos e bares, restaurantes que acabam adotando, né, esse momento aqui no Brasil também. E claro que a gente imagina que é um pouco caricato, né? O que a gente sabe de Halloween no Brasil, né? Conta um pouquinho, o que você pôde perceber sobre esse momento lá nos Estados Unidos, Carlos? Então, uma coisa interessante de se comentar é que o Halloween ele não é só aqui como a gente vê, como um período, assim, uma data. Ele começa todo o mês de outubro. Tipo, o mês de outubro, eles tiram pro Halloween, eles aproveitam a festa, eles fazem piadas, os memes acontecem demais pelo mês todo. E realmente, no dia do Halloween, eles tiram para fantasiar, eles vão em festa, eles pedem doces, é uma cultura à parte, assim. O pedir doce ainda acontece, ou é só de filme? Não, sempre acontece. Sempre acontece, inclusive, eles...
mexem em toda a casa, né? Você vai encontrar vídeos no YouTube onde eles fazem shows de luzes nas casas envolvendo o Halloween, e, tipo, decoram tudo, sabe? E a pessoa tem que estar preparada para oferecer os doces e tal. Todo mundo já se prepara para isso, né? Sim, sim. Eles se preparam muito, né? Eles já sabem, todo mundo entra na brincadeira, sabe, né? A grande maioria das pessoas que moram nessas regiões, eles têm filhos, então eles levam, e daí acontece bastante disso. Os lojistas lá também têm que se preparar muito. Por exemplo, acontece uma mudança muito grande nos mercados lá, nos Walmarts. Eles vendem doces próprios para o Halloween, para serem entregues. Eles vendem a decoração, eles vendem fantasia. Uau. Então, claro, movimenta um mega comércio. Sim, também, exato. Né? O Guilherme quer falar. E eu acho que, de certa forma, como eles vivem tão intensamente isso, como o Carlos falou, o mês inteiro, e fazem filmes, às vezes, relacionados a isso, parece alguma série, alguma coisa, e como as crianças, né, elas crescem vendo esse tipo de filme, assim, né, sempre assiste, acontece que eu acho que elas se frustram um pouco, né, porque chega aqui no Brasil, elas querem ser como é lá, né, que nem ele falou, a família se prepara para aquilo, todo mundo se prepara para aquilo, faz a abóbora lá, o fantasminha, sabe, aqui no Brasil, vai pedir doce de verdade, assim, na casa, né, na casa das pessoas, e aqui no Brasil não acontece assim. Não tem nada disso, é só uma decoraçãozinha, no máximo. E as crianças, acho que elas têm aquele sonho de ver aquilo, né, pelo menos naquela data, naquela semana, né, Lisa? Entendi. Eu acho que, de certa forma, assim, eu acho que elas se sentem meio frustradas, né? E aqui no Brasil, essa data comemorativa não é muito bem vista, assim, né? Justamente por nos Estados Unidos ser um feriado não cristão. Mas agora, falando mais pelo lado turístico, de acordo com o site Terra, de 10 lugares que os mais visitados no mundo pelo brasileiro, 5 é nos Estados Unidos. Por que tu acha que isso acontece? Por ser mais próximo ou por essa idolatria mesmo? Acho que pela idolatria, com certeza pela idolatria. Porque a gente, na realidade, desmerece muito os roteiros da América Latina. Eu acho que tem muita coisa bonita a ser vista aqui, muita história. E só que as pessoas realmente aproveitam, né? Eu não sei quais são as listas, né? Quais são as cidades, mas eu creio que tá Orlando, Nova York, Miami, Los Angeles, Las Vegas e por aí vai. E são cidades icônicas dos Estados Unidos e que às vezes talvez não ofereçam tanto culturalmente quanto qualquer outra. Lá, óbvio que vai ter, né, roupa barata nos Estados Unidos, eletrônico barato nos Estados Unidos, vai ter em qualquer cidade. Agora depende do que você vai fazer lá. Exatamente. Então, na verdade, vira essa associação, né? A viagem não é só o turismo cultural, claro que não. Sim. Tem toda a questão das compras, mas né? eu acho que ele é vendido muito também pelas empresas de viagem. A mídia, de certa forma, né? Eu acho que talvez, assim, a gente é oferecido muito pacotes para esses lugares e a gente talvez não pense em procurar algum outro roteiro, sabe? Agora, falar um pouco com o Guilherme. Guilherme, você estava contando antes da gente começar o programa que você também foi para a Austrália, né? A tua experiência fora do Brasil foi morar um pouco na Austrália, né? Sim. Como é que você vê, já que a gente está falando bastante da cultura norte-americana, Estados Unidos, isso pega lá, né? Porque, lógico, lá a colonização inglesa, mas chega para os australianos um pouco disso? Não pega muito, na verdade, né? Até porque a Austrália, além de ser um país bem jovem, né? Ela foi colonizada pelos ingleses. Eu passei lá, quando eu morei lá, era época de Halloween, né? Outubro. É, assim, bem tranquilo. Quem faz a festa de Halloween lá são os brasileiros, né? Tem muito brasileiro na Austrália. Eles se organizam, tipo, em casa, vamos fazer uma festa de Halloween e é assim que acontece. Veja como nós somos americanos. O próprio australiano mesmo, eu não via nada, nada diferente nas ruas, assim, nenhuma movimentação, nada, sabe? Não é deles esse tipo de... essa cultura americana não empacou lá na Austrália. Olha só. O nosso país, ele é um país multicultural e a gente tem uma cultura muito rica em termos de música, comida, sotaque, dança, literatura e arte. O Brasil tem muito isso e acaba não sendo valorizado. A gente dá a devida importância para o reconhecimento, na verdade, para a cultura brasileira? O brasileiro se dá a devida importância? Assim, eu acho que até dá, sabe? Mas poderia ser mais, assim. Eu acho que talvez o brasileiro não seja tão patriota quanto é um americano, assim, sabe? Eu vejo o americano, ele luta muito mais pelo seu país, realmente, assim, sabe? Desde questões do esporte, assim, sabe? O brasileiro, a gente acha que é fanático aqui no futebol, só que, nossa, que nem eu falei antes do futebol americano lá, eles vivem aquilo, sabe? É incrível, assim, acho que até mais forte, talvez, que o futebol aqui no Brasil. A NBA, que é um esporte bem famoso lá, bem conceituado, assim, nossa, eles
eu acho que de certa forma assim, os americanos eles vão bem mais a fundo assim do que o brasileiro na cultura mesmo. Eles mergulham mais assim na cultura do que a gente na nossa, sabe? Tá, vamos expandir um pouco essa conversa. Então, o Carlos, como é que você se percebeu assim lá brasileiro, né? Como é que foi a reação, a receptividade? Como é que é a visão dos americanos, especialmente numa pequena cidade dos Estados Unidos, sobre os brasileiros? A visão dos americanos sobre os brasileiros, na realidade, me surpreendeu, porque ela é a melhor possível, assim. Óbvio, alguns deles vão cair nos estereótipos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, samba, você sabe sambar, você é brasileiro. Uhum. Você fala espanhol. Essa parte é triste. Às vezes a gente tinha que dar umas puxadas de orelha. Mas muitos deles falavam, nossa, eu adoro o Brasil, eu adoro a cultura de vocês. Não, vocês são um povo muito alegre, um povo muito receptivo. E eles veem a gente como tipo, um povo trabalhador, eles veem um povo assim... Eu acho que tanto os americanos quanto talvez as outras nacionalidades da América Latina não veem muito o Brasil como parte da América Latina, sabe? A gente consegue sentir um pouquinho uma divisão, assim. Até pela outra língua, mesmo que eles confundam. Pelo tamanho, eu acho, do país. Claro, né? Com certeza. E a música, talvez, né? Seja um elemento, não sei se você percebeu o interesse deles pela nossa música. Não, isso daí é uma coisa meio irrelevante, assim, para eles. Eles não conhecem muito da nossa cultura, eles não conhecem muito dos Ficam nossos no autores. rock mesmo. Não é nem rock mesmo, né? O que tá fazendo mesmo é o pop lá. E hip hop tá fazendo bastante sentido lá. Mas a cultura brasileira do que a gente, né? Todo o nosso folclore, toda a nossa colonização, nossa literatura, eles não conhecem. Eles literalmente não conhecem nada. Então, na verdade, eles também têm uma imagem idealizada do Brasil, né? Sim. É mais um imaginário que eles têm nosso, Sim, né? Acho que talvez a pessoa que, no meio que eu estava inserido, né? Eu trabalhei em restaurante. No meio que eu estava inserido, a pessoa mais conhecida, um brasileiro, seria o Alex Atala, né? Que é um dos chefes que já foi um dos melhores chefes do mundo, que é brasileiro. Bacana. Mas uma referência interessante. Eu nem imaginaria isso. E para você, Guilherme, como que foi a tua experiência lá na Austrália, né? Sim. Como que foi a receptividade deles contigo? Que na verdade, assim, 50% da população da Austrália já é estrangeira, sabe? Então, para eles já é bem comum esse intercâmbio. E realmente tem muitos brasileiros lá. Para falar a verdade, eu fui para a Austrália, fiquei lá 7 meses. Eu não convivi tanto com australiano. Eu convivi muito com brasileiro e com europeus. Tem bastante europeu lá, porque tem um bairro lá, eu morei em Gold Coast, tem um bairro que se chama Surfers Paradise, que é o bairro, a Praia Brava deles, mais ou menos, né? E eles, é tomado por brasileiro e asiático. Asiático tem muito também. O australiano acaba ficando mais, assim, claro, né? Tem na cidade, só que tu vai encontrar mais eles, assim, mais no interior do país. E quanto à receptividade, assim, eles são bem tranquilos, é um povo bem educado, sabe? Eles já estão acostumados com isso, como eu falei, né? Já estão acostumados com esse tipo de intercâmbio. Eles são realmente bem educados, assim, então não tive nenhum problema. Não. Agora, Guilherme, você é diretor da escola de inglês Get It, que é uma escola que tem uma abordagem britânica, né? Você estava dizendo. A escola e o nosso método também, né? O nosso método é o método Callan, que nós utilizamos, que os livros vêm de Londres mesmo, né? Então, até por isso, nós não fizemos o Halloween na escola, né? Certo. Porque, como a gente está falando aqui, o Halloween é americano e a nossa escola, como ela parte de um modelo britânico, né? De ensino e até de vivência na escola. E os estudantes que costumam buscar a escola, eles têm essa percepção de diferença do inglês britânico para o inglês americano? Como é que você vê isso? Eles têm, assim, só que eu acho que isso não é muitas vezes não é o principal ponto, sabe? Até porque nossa escola, digamos, é britânica, só que o Carlos, ele morou nos Estados Unidos, então automaticamente ele vai também puxar... dá aula lá. Sim, automaticamente o sotaque dele é americano, né? Entendi. Então, quanto a isso, eu acho que não vejo nenhum problema. Legal. E os alunos não chegam, tipo, perguntando se vocês vão fazer? Perguntam. Daí a gente faz um outro tipo de festa lá, né? Mas o Halloween realmente a gente não fizemos. Mas eles perguntam assim, vai ter Halloween, não sei o quê. Porque é bem comum, né, em escola de inglês. É mais as escolas de inglês, né? Que fazem isso, né? Usam esse momento já para... a gente foge um pouco desse... cultivar isso, né? Bacana. Agora, Carlos, assim, o que foi mais bacana de ter aprendido na cultura dos Estados Unidos nesse tempo que você ficou lá? Eu acho que a forma como eles levam a vida deles, né? A gente pensa muito, talvez, no futuro aqui.
E lá eles vivem, né, aos poucos, eles trabalham de uma forma diferente que a gente trabalha, né? Eles Como? eles ganham base salarial deles não existe salário, né? Eles ganham por hora. E daí eles vão trabalhando em 1, 2 empregos, quantas horas eles acham que cabe no dia deles, assim. Normalmente, as pessoas que trabalham mais, assim, elas vivem mesmo 2 dias por semana, que é a folga, que eles fazem alguma coisa. Mas eles são um povo muito... Eles gostam muito do ar livre, eles gostam muito de aproveitar os arredores da cidade, eles não são muito caseiros, assim. E você está dizendo que eles não são muito workaholics também, é não, isso? Não, são, com certeza. Bom. Sim, com certeza. Mas quando eles estão com tempo livre, eles gostam de aproveitar. Isso sim. Então, você se sentiu bem ali na tua estadia lá? Sim, eu me senti acolhido, né? Ainda... As pessoas que eu convivi, eles eram umas pessoas muito boas, assim, então... Eles não têm dificuldade nenhuma em dar informação, em ajudar se você está com um problema na tua fala, alguma coisa assim. Eles estão muito dispostos a ajudar. São um povo muito solícito. E o que você sentiu falta? Senti falta? Eu acho que eu já comentei, eu senti falta da comida, né? Ah, a comida foi a parte mais difícil. Eu acho que talvez, assim, uma informação interessante, eu nesses 4 meses que morei lá, eu emagreci 10 quilos. Sério, olha só, realmente foi difícil para você. Foi período de vacas magras. Legal. Então tá, gente, muito obrigada por terem vindo. Vamos fechar aqui essa nossa conversa sobre essa troca de culturas e de como essa americanização realmente faz parte da nossa vida, né? Então a gente agradece a participação do Carlos Duran, que é professor de língua inglesa, e também o Guilherme Genésio, diretor da Escola de Inglês Get It. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, Isa. Obrigado, Aline, pelo convite. E lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através do Instagram, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, que é facebook.com/VivaVozUnivale. Ficamos por aqui e até a próxima.